Neste momento eu passava a palavra à plateia, porque certamente terão questões a colocar. Agregava em 3 números de questões colocadas ao professor e depois passaria de novo, dizendo mais uma vez, porque eu fui participante, chegar um pouco mais tarde. Aliás, gostava de acolher aqueles que vieram um pouco mais tarde, e nomeadamente a presença do Sr. Vereador Sá Fernandes, que está também hoje no nosso ponto de encontro. Muito obrigada pela sua presença, porque uma das componentes muitíssimo importantes que o professor abordou foi a problemática da vivência da cidade, a parte urbana, a parte verde, a parte da biodiversidade, a importância do seu aumento e a forma como olhamos para o cotidiano da nossa cidade e como, de facto, o Sr. Vereador tem o pelouro da energia, dos espaços verdes e tem, de facto, sido um dos lisboetas eméritos relativamente, portanto, à criação de ciclovias, à criação de espaços verdes, de um aumento muito significativo e de uma estratégia que aponta para esse aumento de 20% da biodiversidade em Lisboa até 2020, é um contributo inestimável para alguma das questões que o professor aqui colocou. Dito isto, dava a palavra a quem quiser colocar alguma questão ao professor. E, se não se importasse, identificava-se, porque nós estamos a fazer a gravação da sessão. Eu não sou médico, sou arquiteto. Obrigado. Como tal, há aqui uma dúvida que o põe, eu penso nesse assunto. A forma do edifício urbano. Vamos supor que há um edifício que tem a forma de um parabólico, envidraçado, portanto, virado ao sol. O foco dessa parábola deve ser um sítio diabólico, não é verdade? É isso mesmo. Portanto, outra questão, relativamente aos Açores, em parte acho que compreendo, aqueles fundos vulcânicos, o SO2, a umidade, as chuvas ácidas, etc. A Madeira surpreende um pouco na medida em que eu fui numa zona de turismo, de saúde, portanto as pessoas que tinham tuberculose iam para lá para um sanatório, então parecia tudo bom. Afinal, eu suponho que o relevo terá alguma coisa a ver com isso. O SO2 dos motores a diesel talvez dê uma ajuda. Para já, só isto. Muito obrigada. Gostaria de saber se mais alguém se quer manifestar para já. O Sr. Vereador Sá Fernandes. Muito obrigada. Professor, muito obrigado por esta excelente apresentação. Bem, eu tenho aqui um problema gravíssimo. Tenho barriga, fumo calmadamente. Explatar-vos e espero que deixar de fumar em breve e também diminuir a barriga rapidamente. Portanto, depois deste conflito de interesses, eu gostava de fazer aqui 3 perguntas. Uma, eu sei aqui um bocado da lógica, isso provavelmente, mas tem a ver com as termas. Eu estive agora a visitar várias termas pelo país fora, uma coisa que em breve irei apresentar aqui em Lisboa, não vou divulgar agora, e vi imensas miúdos, adultos, falei com os diretores técnicos das termas, etc. E especialmente muito com atividades asmas, renites, etc. E percebi que os médicos normalmente não há uma tradição de encaminhar as pessoas para as termas. Já houve, mas parece que não há. É facto. E queria saber a sua opinião. Desculpe lá, é uma pergunta, se calhar sabe Não, muito bom, gosto muito da pergunta. Porque é que isso acontece? Se aquilo parece que faz mesmo bem, porque depois há muitos documentos que os novos utentes deixam, eles são arquivistas, que deixam testemunhos e que parecem uma coisa, parecem quase milagres. Bom, eu gostava de saber a sua opinião, até porque, como eu disse, em breve irei fazer aqui uma coisa em Lisboa sobre termas, e gostava agora de saber isto. A segunda coisa, existe aqui um problema em Lisboa, muito difícil
gestão, estou a falar no espaço público, que tem a ver com as partículas suspensas. Muitas delas até vêm do Norte da África, quando há grandes tempestades no Saara, elas chegam cá, mas os nossos níveis de poluição na cidade de Lisboa são essencialmente esses. Os problemas graves que nós temos são esses. Quer dizer, isto não se combate, não sei como é que é fazer. Não é? De qualquer maneira, eu acho que isto é agravado pelos carros. Quer dizer, pelos carros. E eu acho que todos juntos tínhamos que fazer mais qualquer coisa. Nós agora estamos aqui com engarrafamentos gerais na fonte de uns justificam a obra porque vamos melhorar os passeios, vamos ter uma pista de bicicletas, mas ninguém fala numa coisa que parece, portanto, sei um bocadinho medo, sabe o que é que são os políticos, aquilo que a gente devia tirar mesmo mais carros da cidade. E no fundo eu acho que quando há estas discussões era bom que nos uníssemos todos, provavelmente todos por os mesmos interesses, que é os carros. Muitos carros na cidade fazem mal às pessoas. Bom, no fundo era comentar no fundo este aspecto. Depois há aqui uma confusão, quer dizer, nós não vivemos sem CO2. Lisboa, por acaso, tem bastantes níveis de CO2, mas quer dizer, sem CO2 é impossível, nós não vivemos sem o CO2. Há aqui um bocado também confusão na cabeça das pessoas, porque temos que combater o CO2, eu acho bem, claro, e combateremos, mas é um excesso, não é? Porque nós, nem as plantas nem nós vivemos sem o CO2. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer é se de facto as pessoas não sabem, mas e só divulgarei isso lá quando a obra estiver pronta, nós neste momento temos nos últimos 6 anos mais 140 hectares de espaços verdes. As pessoas nem reparam, mas existem. Só este ano vamos plantar 30 mil árvores. E aqui gera-se também uma grande confusão das pessoas. Sabe porquê, Sr. Professor? Porque, assim, em princípio geral, as pessoas acham bem, mas depois vêm as pessoas que se queixam das alergias. E isto é um drama. Estou aqui a plantar árvores, eu tenho alergias, e isso provoca-me alergias. Bem, eu acho que também temos que acabar um bocado com este mito. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que plantar árvores é bom, fazer espaços verdes grandes é bom, para o sofrimento das pessoas, para as pessoas correrem, fazerem aquilo que o professor aconselha, aos do Vigor e a todos, não é? Mas também temos que nos unir um bocado nisto, porque temos aqui um problema de comunicar as coisas. Eu dava a palavra já ao professor, Já. porque há mais pessoas que querem inscrever-se, mas acho Sim, que foram agora- colocadas aqui questões tão relevantes. Se calhar, Sim, estava sim, aqui sim. tanto fazer Sim, sim. os passos. Obrigada. Em relação ao Sr. Vereador Sr. Fernandes, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos ter ocasião de nos encontrar brevemente. Penso que vai ao Congresso da Fundação em outubro. Portanto, este tema será. Voltaremos a debater. E, portanto, estou cheio de interesse em ver e também eu tenho assistido, moro ali muito perto no Guardião, e também tenho assistido a crescer ali, com aquele parque que vai da Chassa da Belas. Não, isso está pronto esse tempo. Eu tenho visto crescer porque andei ali muito, agora estou a contar mudanças, mas não foi, desculpa. Mas andei muitas vezes quando era miúdo à procura de fósseis, tinha amigos fósseis quando era miúdo. Portanto, é uma zona que me diz bastante. O professor já agora, aquilo é uma zona cheia de fósseis. Eu sei, mas eu andei lá há muitos anos a fazer coisas. E se for ao Museu Geológico, tens que conhecer o antigo Museu Geológico, aquilo é uma coleção É uma coisa imensa. de fósseis absolutamente, É só levantá-los do chão. absolutamente dessa zona toda. Em relação às perguntas que foram postas, em relação às termas, vamos lá. Eu estou muito curioso com essa reunião que vais fazer e muito interessado nela desde o início. Eu também frequentei termas, não por mim, mas com a mãe e com a minha mãe, portanto, também foi, não fui para a cuista. E, portanto, realmente a gente vê ali algumas coisas. Eu penso que não foi ainda bem aprofundado. Quer dizer, vivia-se um pouco havia uma pouca base científica. Começa a haver cada vez mais, a partir da altura de pôr
pôr cá fora, portanto não vejo nenhum inconveniente e seguramente porque os efeitos são bons e portanto têm efeitos. Já tem efeitos benéficos em vários, desde o exercício, desde a mudança de rotina de vida, desde se calhar o efeito mesmo, obviamente, das águas e dos vapores que estão inalados, portanto tudo isso é positivo, portanto, estou completamente aberto, não tenho conhecimento só sobre as termas, estou cheio de vontade de ter e aliás já desafiei a diretora das termas de São Jorge e veio falar num dos nossos congressos, mas agora tem escapado. A Teresa Vieira. A Teresa Vieira. Nós já a convidei para falar, portanto está a ver que tem alguma sensibilidade em relação ao assunto. Em relação às partículas, de facto, quer dizer, é aquilo que refere. Para nós são de facto o grande problema, quando nós vamos analisar o que é que realmente faz mal aos pulmões, caímos nas partículas. Como é que isso é evidente que nunca se vai resolver totalmente. Agora também estou de acordo que a grande fonte manejável do problema são os automóveis. A redução dos carros são os automóveis, são as viaturas. E portanto estou de acordo e acho que se calhar temos que fazer um bocadinho mais do que temos feito, além de dizermos estas coisas. Se calhar mesmo em termos de fundação tem que ser uma prioridade nossa juntar-nos no combate às... embora não seja um combate difícil, não é simpático. Não é simpático. Não é um combate simpático, mas acho que temos obrigação, como fundação, assume que temos, até por isso, os dados do Observatório dizem, da fundação dizem que este é um problema, se este problema existe, como é que se resolve o primeiro, é mais fácil reduzir os automóveis, é possível reduzir os automóveis e, portanto, isso é uma medida que nós temos que ser mais assertivos. Em relação às árvores, eu tenho as mesmas dúvidas, mas eu penso que eu não sou engenheiro agrónomo, não sou arquiteto, mas que é possível ponderar, não é não plantar árvores, quer dizer, há árvores provavelmente mais agressivas, há mais polinizantes que outras, estas acácias lindíssimas, amarelas, que florescem brutalmente, aquilo é um pulso é uma agressão violenta, são muito. Pode haver, quer dizer, não digo que não haja, mas que haja a noção do que estamos a fazer. Como estar a plantar um olival no meio das ruas. Um olival. No sentido, não é uma oliveira, 10 oliveiras ou 20. É um olival. As oliveiras são muito alergizadas. Portanto, haja oliveiras, sim, deve haver, fantásticas, lindíssimas, até tens no meu quintal também. No Algarve, oliveiras, simplesmente, realmente temos a noção de que tem que se quantificar aquilo que se planta e saber quais são as mais alergizantes. Também fico muito contente que se planta 30.000 árvores. Ainda bem que se planta 30. Sim, mas já agora que se quer era bom eu ter uma relação com a que não vimos plantar. Fazer um cruzamento. Pois, sim, mas eu vou tentar saber. Isso é possível. Sim, ver até. Como já disse, agora, em termos de árvore, quer dizer, há uma que é muito referenciada, que são os plátanos, toda a gente nas ruas se irrita com os plátanos, são árvores lindíssimas. São árvores lindíssimas, quer dizer, mas toda a gente se queixa. Depois, há das árvores que eu estou a... Sim, são as oliveiras. São as oliveiras que é reconhecido, que todos os arqueologistas dizem que é aquele pólen. Quando os pólenes das oliveiras crescem no ambiente, não é preciso ser em Lisboa, que às vezes são transportados, portanto, elas são alergizantes, seguramente sim, as mimosas, no caso também. Assim, algumas só para a gente não evitar, que são muito bonitas, mas evitar um bocadinho. Penso que é isso, mas acho que é um assunto que podemos continuar a eu pensar em maior profundidade e, enfim, temos fundação de algumas sugestões. Só a sugestão da ginkgo mais bonita, mas tem uma época do ano que não tem nada. Que é feito, não tem nada. Mas... Agora há aqui também uma... Não, eu não Mas respondo. havia mais uma. Sim, a seguir. Aqui acho que não vi, Eu Dali é dava- só não Sim, respondi. é uma consideração. Não, mas ali Não não. respondeu. Vai responder. Sim. Desculpe só aqui um esclarecimento. Eu referi os motores de diesel, disse SO2, não foi CO2. Assim como nos Açores. Sim, eu ouvi essa. Pois, eu acho que o problema dos Açores e da Madeira, vamos lá. Estes números não são de agora, quer dizer, este não é de 2007 ou 2008, quer dizer, que a OCDE anda a dizer isso. Portanto, estes números chegaram à OCDE mandados por alguém.
com as entidades oficiais, não é de outra maneira. E quando eu comecei a falar nisto, começaram a achar, não, isso é impossível, a Madeira é um tecido saudável, e lá os tuberculoses, saudável, os pneumonias não existem, disseram na minha cara, não existem pneumonias nenhuma. São erros de polícia, enganam-se a fazer certeza. Eu acho é que as pessoas vão verificar se enganaram ou não, que façam uma análise para ver, porque, ou algum problema existe, e portanto averiguar por quê. Os Açores já não é a primeira pessoa que disse isso, claro, nós temos aí duas pistas, 3 pistas, fuma-se bastante nos Açores, mas também não há uma diferença assim tão grande com tudo isso, e portanto há de facto as erupções vulcânicas, aquelas cinzas, o que é aquilo, se calhar é isso, mas estudem, se aquela realidade existe, estudem a dizer, alguém quer dizer, todos eles se enganam e preenchem mal os certificados de óbito, ou então, realmente aquilo é verdade, então alguma coisa existe, temos que perceber porque onde é que se pode interferir. Portanto, todo feito, mas são 2 pistas muito interessantes em relação à Madeira. Pois, se calhar também há microclimas, caímos na mesma história, temos valsos, não sei. Eu não sei explicar a razão. O que é facto é que, sistematicamente, estes números aparecem a bater uns com os outros e depois a gente vai ver que as coisas batem umas com as outras. E depois há também, embora, quando nós vamos ver o número de médicos, não há muito menos médicos na Madeira nos Açores que nos outros, por exemplo, em termos de médicos, mas a acessibilidade não é a mesma coisa. E é nas zonas do país em que há menor acessibilidade, que é do sul do Tejo para baixo, o sul do Tejo para baixo tem piores desempenhos, incluindo o Algarve. O Algarve é um desastre. O Algarve tem um viés, provavelmente, a gente calcula em relação à população, eu não sei qual é a população do Algarve. A população residente é uma coisa, que lá passa, é que vai ao hospital, se calhar é outra completamente, provavelmente diferente, e portanto aí pode haver algum viés. Mas de facto, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira têm normalmente piores desempenhos. É o sítio onde a acessibilidade é pior. Ao contrário, Lisboa tem uma melhor acessibilidade. Mas, atenção, eu não referi esse número. Mas nós temos, os hospitais de Lisboa, agora como mundo, temos 3.500 camas. 3.500 camas dá sensivelmente, para a população estimada que os hospitais tiram, servem de 318, uma cama, 318 camas por 100.000 habitantes, que é inferior à média do país. Nós estamos a ter melhor desempenho em Lisboa neste país, mas não é porque temos mais camas hospitalares. Até temos, aparentemente, é um número, passa de 318 para 331, mas pronto, é inferior. Porque também é outro mito, isso me fala em mitos, que temos camas hospitalares a mais, não é verdade. Quando passamos em relação aos números europeus, não temos camas hospitalares a mais, antes por conta disso. Temos médicos que cheguem, temos enfermeiros a menos, temos outros técnicos de saúde a menos, mas camas também. Muito obrigada. Se me permite dar agora a palavra à doutora Teresa Craveiro, da Câmara Municipal de Lisboa, que está a trabalhar no Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida para a cidade de Lisboa. Tem a palavra. Boa tarde. Eu, portanto, iria situar-me em duas formas, no fundo, felicitar o professor, porque veio corroborar algumas coisas que o nosso diagnóstico, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se chama perfil e que está no site da Câmara e que foi feito com a ARS, os agrupamentos de saúde e, nomeadamente, a Fundação Saúde do professor Sá Clarides. E só para acrescentar que a questão da tuberculose é o acesso da Zona Centro, onde efetivamente existe população imigrante e sem abrigo, temos o maior número de tuberculose, é no Laços da Zona Centro, nas freguesias da Zona Centro, e que estamos a trabalhar porque há, nomeadamente, a problemática da toma, sendo como é população muitas vezes sem abrigo, não fazem essa manutenção e estamos a trabalhar porque a ver se conseguimos, enfim, fazer o percurso e relativamente a terem essa toma. A questão da poluição, dizer que uma das questões que nós, isso já ainda antes quando estávamos a trabalhar no plano diretor, descobrimos que uma das questões da poluição que havia na Avenida da Liberdade tinha a ver, e isto foi com uma tese de doutoramento do Centro de Geografia, tinha a ver com o desenho de telheiras. Telheiras, ao ter-se desenhado no ponto de vista perpendicular
às questões da brisa, da zona da Avenida da Liberdade, veio trazer problemáticas de poluição. Daí levou que o plano diretor tem hoje a obrigatoriedade de construir paralelamente aos eixos, aos vales, e não perpendicularmente. Isto só para dizer que, por vezes, o desenho urbano é fundamental para estas matérias, e isto fomos alertados pela Universidade, e o nosso plano diretor contempla isso. Depois estamos neste momento a trabalhar, isso é o grande desafio, 30 minutos para andar em cada freguesia, ou seja, um percurso saudável a identificar, para poder, quer se trabalhe, quer se viva, a pessoa poder ter finalizado 30 minutos, que no fundo a Organização Mundial recomenda, para andar todos os dias, para perdermos a barriga, ou 20 minutos se for para uma população idosa. Agora eu colocava à Fundação o seguinte, e penso que o vereador dos Direitos Sociais, que tem a ver, isto é uma plataforma colaborativa, são 4 pelouros que nos deram trabalho, que nos deram todos estes dados, o pelouro do ambiente, da habitação, o desporto, a educação, para além do social, que foi possível fazer isso. Estamos agora a fechar o plano, e ao fechar o plano estamos a trabalhar e brevemente com os serviços para darem ideias concretas para podermos realizar nos próximos 4 anos ações concretas, para além daquelas que já se envolvem. E o que eu perguntava é se a Fundação Portuguesa estaria disponível para trabalhar a nível das freguesias e comissões sociais de freguesia naquilo que há bocado apontou, por exemplo, o problema da pneumonia nas primeiras 48 horas irem para exatamente aos hospitais, porque isso traz uma taxa de sobrevida. Simultaneamente, alguns dos ensinamentos do problema de tabagismo, estaríamos disponíveis, porque neste momento estamos a contratualizar com parceiros, porque só interessa um plano se o plano vier a ser contratualizado, senão é um rolo de merceeiro, como eu costumo chamar. E, portanto, eu, no fundo, tenho a certeza, se o vereador estivesse aqui dos direitos sociais, também faria esse convite, e, portanto, eu tomaria a ousadia de um dia destes podemos ter uma reunião para contratualizar, porque há aí toda esta identificação diagnóstica, agora é preciso passar à prática. E só para deixar o apontamento ao vereador do termal, eu sou fã, porque eu tinha 2 filhos com asma, 4 anos seguidos fiz, entre Rios e São Pedro Sul, e de facto curaram-se. É evidente que tiveram sempre um acompanhamento muito grande de tratamento e de vacinas, mas eu sou fã, portanto este é o registro que eu tenho. Relativamente à questão do cruzamento das plantas de alergia, eu conheci em tempos exatamente um médico que fez uma especialização na Suíça, e ele depois tentou fazer isso aqui na Estefânia, mas não teve sequência, não conseguiu, que era cruzar a proveniência dos miúdos onde eles vinham com as plantas e com as árvores. Eu acho que é um trabalho que depois podemos vir a fazer mais pormenorizado, que é, será que não é possível verificar se efetivamente algumas áreas poderão, como o doutor está a colocar, vir a ser substituídas algumas plantas? Este médico que eu conheci, ele de facto dizia que era possível perceber em algumas zonas da cidade este cruzamento, e tinha trazido essa experiência da Suíça. Foi exatamente no âmbito dos meus filhos que eu, portanto, entrei em contacto, já há uns anos, e que ele dizia que era possível ver isso em Lisboa, não sei. Portanto, há um estudo, de qualquer maneira, nós temos um estudo feito pelo pelouro do ambiente em tempos que, efetivamente, identifica as árvores. Agora é uma questão de fazermos alguns cruzamentos relativamente a isto. E muito obrigada pela sua brilhante sistematização. Muito obrigada. Ainda vou dar a palavra, portanto, à engenheira Cátia Rosa, da Junta de Freguesia dos Olivais. De todo modo, pegava nesta questão que a doutora colocou, e como está o Sr. Vereador Sá Fernandes, que é precisamente, tem as competências na área dos espaços verdes. Neste momento, o Sr. Vereador despachou a criação, depois de aprovada em sessão de Câmara e da Assembleia Municipal, a constituição do grupo que vai pôr de pé o Plano de Ação Local para a Biodiversidade, e certamente esse cruzamento também será extremamente importante com o plano que acabou de descrever, porque há vários técnicos da Câmara Municipal de Lisboa que integram, para além de outras entidades que integram este protocolo colaborativo, entre os quais entidades e certamente Conselho Consultivo, e esses aspectos vão ser certamente aprofundados, até porque a base matricial de formação são com técnicos especializados superiores da Câmara Municipal de Lisboa, excelentes técnicos que há em todos os departamentos da Câmara Municipal de Lisboa, e esse cruzamento com aquilo que acabou de dizer, e também na relação com a Fundação Portuguesa de Pulmão, poderá vir a estabilizar-se possivelmente num Conselho Consultivo. E, portanto, também gostaria de referir que possivelmente teremos que fazer esta tríade colaborativa para chegar a bom porto. A senhora engenheira tem a palavra.
Boa tarde. Primeiro que tudo, dar os parabéns por este tema. É um tema que quem trabalha na autarquia, quer na Junta, quer na Câmara, se depara bastante. Portanto, eu estou com a parte do ambiente e espaços verdes e temos queixas recorrentes de pessoas a pedirem um abate-árvores porque à frente da casa delas está um plátano. Por acaso nunca ninguém disse oliveiras, mas nem falam dos prados. E não há. Não sabem. A minha questão é, não sabe. uma das questões é, se eu abater aquele plátano que está em frente à casa dessa pessoa, ela melhora a sua qualidade de vida ou não? É a primeira questão. Depois, em termos de... falava das políticas multissetoriais que devem ser incentivadas. E temos agora o caso que foi aqui apresentado, que eu tomei agora conhecimento e boa nota, do Plano de Saúde e Qualidade de Vida, e que parece-me que está aqui uma boa experiência da tal plataforma colaborativa em que envolve a ARS, envolve a Universidade e envolve diferentes pelouros, porque isto é mesmo assim, é um tema complexo e que envolve várias vertentes para que possa realmente ser operacionalizável. No âmbito de um trabalho que eu tenho estado a desenvolver, tive a oportunidade de ler o Plano Nacional de Saúde e os Planos Regionais de Saúde, bem como os programas que estavam associados à qualidade do ar e que seria nomeadamente o das doenças respiratórias. Infelizmente, no Plano Nacional de Saúde não há uma única referência à qualidade do ar ou à poluição atmosférica. Nos Planos Regionais de Saúde, apenas no da região centro, não sei se motivado pela questão de Sozelas ou não, há, como uma das medidas, podemos aqui ver alguma relação com o ambiente e a poluição atmosférica, que é a criação de um observatório. E no programa das doenças respiratórias tem lá uma referência, aqui uma articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente para saber os dados. Pronto. Portanto, a minha questão é, até o final de 2015, pelo menos olhando para isto, parece que a saúde e o ambiente não se falavam. Estou a falar em termos nacionais e se calhar regionais. Ou seja, temos um problema no ambiente que é a poluição atmosférica, temos um problema na saúde que é as doenças respiratórias e, no entanto, parece que não se assume que uma das soluções passa por muitas das medidas que nós no ambiente defendemos. Portanto, é para perceber porque é que isto acontece, já foi tentado, o que é que foi tentado e que não tenha resolvido. No âmbito da Fundação, soube agora que vai fazer o congresso em outubro, perceber também se aqui traz também pessoas do ambiente, provavelmente pelo menos o vereador já percebi que sim, e portanto como é que acha que nós podemos aqui melhorar esta articulação entre ambos. Depois outra questão que também foi aqui levantada há bocadinho é a ausência de estudos epidemiológicos que nos permitam identificar se aquelas doenças derivam em algumas das causas por poluentes atmosféricos. Houve uma, no caso de Sozelas, que foi feita localmente e que não permitiu, depois aquilo foi feito em 2005, mas não permitiu a evolução para ver se a evolução da saúde das pessoas estaria ou não ligada à poluição que ali existia. Portanto, saber também da sua parte o que é que acha de se poder implementar estes estudos. Obrigada. Muito obrigada. Eu tomava mais uma questão ou duas para depois passar ao professor, o engenheiro Miguel Águas, diretor técnico da Lisboa Nova, e antes disso gostaria de saber se mais algum. Muito bem. Então, neste caso, dava a palavra, e o Sr. Vereador daria a seguir, dava a palavra ao engenheiro Miguel, pois. Nova nota de quem quer intervir. Gostaria também de felicitar. Nós na Lisboa Nova temos uma preocupação não só com as alterações climáticas, mas também com a adaptação às alterações climáticas. Apresentou vários efeitos das alterações climáticas que provoca. O que é que recomendaria para o tema da adaptação? Como é que nos poderíamos adaptar, já que as alterações climáticas não é um efeito local, é um efeito global e, portanto, podemos tentar combater, mas elas estão por aí. O que é que... A minha questão era no sentido da adaptação. Muito obrigada. Se não se importa. Boa tarde, meu nome é Alexandre Coelho. Eu estou aqui por interesse pessoal e venho apenas deixar a minha experiência. Desde os 12 anos que tenho rinite alérgica e, de facto, se estiver exposta a meios de pólenes, a poluição, eu reajo. Eu vivi uns anos em Alcácer do Sal
e quando regressava a Lisboa aos fins de semana, a minha pele da testa escamava